A inteligência artificial é um dos temas mais fascinantes e revolucionários do nosso tempo, mas sua origem remonta a sonhos, conceitos filosóficos e avanços científicos que datam de milhares de anos. Neste vídeo vamos explorar como a inteligência artificial foi criada, desde as primeiras ideias até o que conhecemos hoje. Para começar, é importante entender que o desejo de criar algo semelhante à inteligência humana sempre esteve presente na história da humanidade. Na Grécia Antiga, Aristóteles já imaginava mecanismos capazes de processar lógica, e mitos como o de Pigmalião, que deu vida a uma estátua, ilustram o fascínio humano por dar consciência a objetos inanimados. Esses conceitos, mesmo que rudimentares, plantaram as primeiras sementes para o desenvolvimento de máquinas inteligentes. A jornada para a criação da inteligência artificial moderna começa de verdade no século XX. Mais especificamente nas décadas de 1940 e 1950, com o avanço dos computadores. Alan Turing, um matemático britânico, é uma figura central nessa história. Ele não apenas ajudou a decifrar códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas também propôs ideias que formaram a base da inteligência artificial. Em 1950, Turing publicou um artigo chamado Compute Machinery and Intelligence, onde ele perguntava: as máquinas podem pensar? A partir dessa pergunta, ele desenvolveu o famoso teste de Turing, que até hoje é usado como parâmetro para avaliar se uma máquina pode demonstrar comportamento inteligente equivalente ao humano. No entanto, o termo inteligência artificial só foi cunhado alguns anos depois, em 1956, durante a Conferência de Dartmouth. Esse evento reuniu cientistas visionários como John McCarthy e Marvin Minsky, que acreditavam que, com o tempo e o avanço das tecnologias, seria possível criar máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como resolver problemas, aprender e até tomar decisões. Foi ali que a inteligência artificial ganhou o status de campo de estudo oficial. Nos anos seguintes, houve muitas tentativas de construir sistemas que simulassem inteligência. Um exemplo notável foi o robô Shakey, desenvolvido na década de 1960. Ele foi o primeiro robô móvel que podia tomar decisões com base em informações coletadas por sensores. Embora hoje pareça simples, naquela época, um robô que pudesse identificar obstáculos e traçar uma rota para desviar deles era uma inovação gigantesca. Isso mostrava que as máquinas poderiam ser mais do que ferramentas estáticas, elas podiam interagir com o ambiente de forma autônoma. Com o tempo, o foco da inteligência artificial mudou. No início, os cientistas acreditavam que poderiam simplesmente programar todo o conhecimento humano em uma máquina, mas logo perceberam que essa abordagem era limitada. Assim, na década de 1980, surgiu o conceito de aprendizado de máquina. Em vez de programar todas as respostas possíveis, os pesquisadores começaram a criar algoritmos que permitiam que as máquinas aprendessem por conta própria, analisando padrões em grandes quantidades de dados. Esse foi um divisor de águas para a inteligência artificial. Um exemplo disso é o desenvolvimento de redes neurais artificiais, inspiradas no funcionamento do cérebro humano. Essas redes permitiram que máquinas reconhecessem imagens, interpretassem textos e até entendessem a linguagem falada, como vemos hoje nos assistentes virtuais. O avanço das redes neurais, aliado ao aumento da capacidade de processamento dos computadores, possibilitou que a inteligência artificial evoluísse de maneira exponencial. Outro marco importante foi o surgimento de Big Data, ou seja, a enorme quantidade de dados gerados diariamente pela sociedade moderna. Com tantos dados disponíveis, as máquinas passaram a ter matéria-prima suficiente para aprender e melhorar continuamente. É por isso que hoje a inteligência artificial está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Desde o algoritmo que recomenda filmes na sua plataforma de streaming favorita até sistemas médicos que ajudam a diagnosticar doenças com mais precisão. No entanto, o caminho até aqui não foi isento de desafios. Durante os anos 1970 e 1980, a inteligência artificial enfrentou o que os especialistas chamam de inverno da inteligência artificial. Os financiamentos para pesquisas diminuíram, e muitos projetos foram abandonados por falta de resultados práticos. Mas o potencial da inteligência artificial nunca foi esquecido, e com o avanço da tecnologia no final do século XX, o campo foi revitalizado. Hoje, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, é um campo que continua se expandindo e nos surpreendendo. Estamos vivendo uma era em que as máquinas podem criar obras de arte, escrever textos complexos, traduzir idiomas em tempo real e até competir com os humanos em jogos como xadrez e Go, superando os melhores jogadores do mundo.
Isso levanta questões fascinantes sobre o futuro, até onde a inteligência artificial pode chegar. A história da inteligência artificial continua se aprofundando em eventos, marcos e debates que moldaram a forma como ela evoluiu. Para entender melhor o impacto e a complexidade desse campo, precisamos explorar não apenas os avanços tecnológicos, mas também as filosofias, as consequências sociais e os desafios éticos que surgiram ao longo do caminho. Quando falamos sobre aprendizado de máquina e redes neurais, é importante destacar como essas tecnologias abriram portas para áreas específicas, como visão computacional e processamento de linguagem natural. A visão computacional, por exemplo, permite que máquinas interpretem imagens e vídeos, algo que revolucionou áreas como segurança, saúde e até entretenimento. Hoje, sistemas de reconhecimento facial já são usados para desbloquear celulares e até em aeroportos para acelerar processos de imigração. No entanto, essas tecnologias também levantaram preocupações sobre privacidade e vigilância em massa, questões que são constantemente debatidas por especialistas e governos. Por outro lado, o processamento de linguagem natural, que permite que máquinas entendam e respondam a textos ou falas humanas, evoluiu a ponto de criar assistentes virtuais como Siri, Alexa e o próprio ChatGPT. Essa capacidade de compreender e gerar linguagem abriu possibilidades que antes eram inimagináveis. Imagine, por exemplo, que décadas atrás era necessário um grande esforço humano para traduzir documentos entre idiomas diferentes, e hoje, com inteligência artificial, traduções instantâneas são feitas com precisão crescente. Isso facilita a comunicação global e aproxima culturas, mas também exige uma reflexão sobre como essas ferramentas podem ser usadas de forma ética e responsável. Outro ponto fascinante na história da inteligência artificial é como ela se tornou indispensável em áreas críticas como saúde e ciência. Por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos. A inteligência artificial é usada para analisar bilhões de combinações químicas e identificar aquelas com maior potencial de eficácia. Isso acelera significativamente o tempo necessário para criar novos tratamentos e vacinas, como vimos durante a pandemia recente. Além disso, em diagnósticos médicos, sistemas de inteligência artificial conseguem identificar sinais de doenças em exames de imagem com precisão muitas vezes superior à de médicos experientes, especialmente em estágios iniciais. Apesar desses avanços, a inteligência artificial também enfrentou grandes desafios técnicos e filosóficos. Um dos problemas centrais é a chamada caixa preta da inteligência artificial. Isso significa que mesmo para os desenvolvedores, muitas vezes é difícil entender exatamente como um sistema de inteligência artificial chegou a uma determinada conclusão. Isso pode ser problemático em situações críticas, como decisões judiciais ou diagnósticos médicos, onde a transparência é fundamental. Essa falta de explicação gerou o campo da inteligência artificial explicável, onde os pesquisadores trabalham para tornar as decisões das máquinas mais compreensíveis para os humanos. Além disso, a questão ética tem sido um grande debate na evolução da inteligência artificial. Desde as histórias de ficção científica como os livros de Isaac Asimov, a humanidade se questiona sobre os riscos de criar algo que possa se voltar contra nós. Asimov, inclusive, propôs as 3 leis da robótica, uma tentativa de imaginar um conjunto de regras que poderia garantir que as máquinas trabalhassem sempre em benefício dos humanos. Na vida real, esse debate se intensificou à medida que a inteligência artificial começou a ser usada em armas autônomas e outras tecnologias militares. A possibilidade de máquinas tomarem decisões de vida ou morte sem intervenção humana levanta preocupações sérias sobre os limites que precisamos estabelecer. Outro tema que vale mencionar é o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Muitas profissões, especialmente aquelas que envolvem tarefas repetitivas, estão sendo automatizadas. Por exemplo, robôs e sistemas de inteligência artificial já substituem trabalhadores em fábricas, centros de logística e até mesmo no atendimento ao cliente. Embora isso aumente a eficiência e reduza custos, também gera uma preocupação legítima sobre o desemprego e a necessidade de requalificação da força de trabalho. Por outro lado, novos empregos estão surgindo em áreas relacionadas à inteligência artificial, como ciência de dados, engenharia de algoritmos e ética em tecnologia. Voltando à evolução tecnológica, um marco recente foi o surgimento da inteligência artificial generativa. Essa tecnologia é capaz de criar conteúdos originais como imagens, textos e músicas. Ferramentas como o DALL-E e o próprio ChatGPT são exemplos dessa inovação. A inteligência artificial generativa está transformando a criatividade humana,
permitindo que pessoas comuns criem obras impressionantes com pouco esforço técnico. No entanto, também levanta questões sobre direitos autorais e autenticidade, especialmente quando se trata de reproduzir estilos de artistas sem permissão. E o futuro? As perspectivas para a inteligência artificial são incrivelmente vastas e diversificadas. Muitos especialistas acreditam que estamos apenas começando a explorar o potencial da inteligência artificial. No horizonte, vemos possibilidades como a criação de inteligência artificial geral, ou seja, máquinas capazes de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa fazer. Isso ainda é um objetivo distante, mas seu impacto seria revolucionário, mudando completamente a relação entre humanos e tecnologia. No entanto, esse futuro promissor vem com responsabilidades. Governos, empresas e cientistas estão trabalhando para criar regulamentações que garantam que a inteligência artificial seja usada de forma ética e segura. Afinal, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, e como qualquer ferramenta, seu impacto depende de como a utilizamos. O que sabemos é que a inteligência artificial, que começou como um sonho distante, agora está moldando o presente e promete transformar ainda mais o futuro. Deixe nos comentários o que você acha dessa evolução e como imagina que a inteligência artificial impactará nossas vidas nas próximas décadas. Gostou de explorar esse universo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas opiniões sobre o futuro da inteligência artificial nos comentários. Vamos continuar essa conversa sobre como a inteligência artificial está moldando o mundo e as nossas vidas.